Vamos lá, pessoal, a gente vai falar agora sobre países desenvolvidos, página 389, tá? Quando a gente fala em países desenvolvidos, a gente pensa logo assim, um país perfeito, né? Que tudo funciona, saneamento básico, que mais? Educação boa, segurança boa, enfim, tá? Gente, é isso, tá? Basicamente, quase tudo é perfeito, tá bom? Então, vamos ver lá quais são os fatores, o que é que acontece, enfim. Eu não vou ler tudo, vou ler algumas coisas, porque senão não vai ficar muito longo o vídeo, tá? Página 389. Os países desenvolvidos correspondem aos países cuja economia é altamente industrializada, já grifa aí. Gente, é altamente industrializada, já estou grifando aqui, tá? Muitas indústrias, as indústrias funcionam, as indústrias procuram esses países, tá? E que atingiram alto grau de desenvolvimento tecnológico e social. Alto grau de tecnologia, muita tecnologia, estou grifando aqui também junto com vocês, tá? Alto grau de desenvolvimento tecnológico e social. Tranquilo. Embora concentram cerca de 16% da população global, esses países detêm cerca de 60% de toda a riqueza gerada no mundo. Vamos ao gráfico ao lado aí. População dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Gente, existem mais pessoas morando em países subdesenvolvidos, tá? Às vezes eu confundo, tá? Desenvolvido e subdesenvolvido, eu tenho que voltar atrás, tá? 16%, gente, como vocês estão vendo aí na página 389, 16% estão em países desenvolvidos. 16% das pessoas, espera que a minha câmera caiu, tá? 16% das pessoas estão nos países desenvolvidos do planeta. E 84% moram em países subdesenvolvidos. Mas, apesar disso, esses 16% da população mundial que mora em países desenvolvidos, eles detêm 60% de toda a riqueza gerada no mundo. Só para vocês verem aí o poderio econômico dos países desenvolvidos. Tranquilo? Vamos lá. Lá no segundo parágrafo. Tal cenário está atrelado ao processo histórico. Aí alguma coisa, aí vocês poderiam perguntar assim, mas por que esses países são desenvolvidos? Né? Como foi que tudo começou? Então está nesse parágrafo aí. Gente, tem a ver com o fator histórico, tá? Tem a ver com o fator histórico. Por que tem a ver com o fator histórico? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, houve quando os Estados Unidos, você sabe que eles têm um poder econômico muito grande. Nos Estados Unidos foi colonização de povoamento, ou seja, os colonizadores britânicos, eles chegaram nos Estados Unidos e povoaram, investiram na terra. Tá? Não foi a colonização de exploração que houve no Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, os portugueses exploraram totalmente o Brasil, levando as riquezas daqui para Portugal. Lá nos Estados Unidos, aconteceu o contrário. Eles investiram na terra, eles não exploraram, foi colonização de povoamento. Então, os países que ocorreram a colonização de povoamento, eles hoje são países desenvolvidos. Tranquilo? A gente vai ver isso agora. Tal cenário está atrelado ao processo histórico e à industrialização precoce desses países. Gente, os países hoje também são desenvolvidos porque eles se industrializaram muito cedo. Eles permitiram que a indústria chegasse mais cedo. Então, quanto mais chegou cedo, melhor eles ganharam dinheiro e mais rápido eles se desenvolveram. Tá? Alguém poderia perguntar assim, mas professor, todos os países que sofreram a colonização de exploração, eles são subdesenvolvidos? Não. Alguns conseguiram se desenvolver ao longo do tempo. Abriram as indústrias, abriram outros mercados, tá? E conseguiram se desenvolver. E ainda estão em desenvolvimento, tá? Beleza. Onde é que eu parei? Fruto da Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no final do século XVIII e posteriormente seguida por outros países como Alemanha, Bélgica, França, Holanda e Estados Unidos. As exceções, preste atenção, a gente vai ver isso lá na terceira avaliação, se não me engano. As exceções são Japão e Singapura, que se industrializaram apenas no século XX recente. Tá? O Japão e Singapura, a industrialização dele é recente, mas eles são desenvolvidos. Isso foi por causa lá dos tigres asiáticos, que a gente vai ver lá na frente. Tá? Não vou entrar nos méritos. Beleza. De modo geral, os países desenvolvidos possuem parques industriais diversificados. Vamos lá. As indústrias, elas são diversificadas, tá? Vou grifar aqui, hein? Tô grifando aqui. Que contam com polos de indústrias de alta tecnologia, como a gente falou lá em cima. Tais polos contam com mão de obra qualificada, grifa aí. A maioria dos países desenvolvidos
eles necessitam de mão de obra qualificada. Ou seja, a pessoa ela tem que fazer cursos, tem que se qualificar para poder entrar no mercado de trabalho. Beleza. Mão de obra qualificada, já grifei aqui. E técnicas de produção sofisticadas. Espera aí que caiu aqui. Voltou? Caiu. Tá? E técnicas de produção sofisticadas. Tá? Beleza. A prosperidade dos países desenvolvidos, em parte, é favorecida pelas políticas protecionistas. Grifa aí. Vamos logo ver o que é políticas protecionistas, que está lá na caixinha amarela, lá embaixo. Tá? O protecionismo consiste em instrumentos diversos utilizados por um governo para proteger sua produção industrial e agropecuária por meio de tarifas sobre produtos importados que concorrem com produtos fabricados no país. Gente, o próprio nome está dizendo, tá? Eu quero que vocês fizessem aí, grifassem aí, marcassem, já, apesar de já estar destacado. O protecionismo é o seguinte, ele vem da palavra muito bom, proteção, vocês são muito bons mesmo. Que é o que está escrito aí nas primeiras linhas. Consiste em instrumentos diversos utilizados por um governo para proteger sua produção industrial e agropecuária por meio de tarifas sobre produtos importados, tá? Por meio de produtos importados. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma indústria de calçado aqui no Brasil, uma indústria grande, tá? E aí chega outra multinacional dos Estados Unidos querendo vender calçado, fazer uma indústria de calçado aqui. Quando essa indústria chega aqui no Brasil, o governo brasileiro vai ter que cobrar tarifas bastante caras para essa indústria, para ela poder desenvolver a economia aqui. Ela não vem só ganhar dinheiro, ela também vai dar dinheiro para o Brasil. Então ele vai mandar tarifas altas para essa empresa norte-americana importada, né? E aí essas empresas vão pagar tarifas grandes. Isso se chama protecionismo, ou seja, o governo brasileiro está protegendo, está favorecendo a minha empresa que é do Brasil. Isso se chama protecionismo, proteger a empresa que é a empresa nacional, tá? Isso se chama protecionismo, tá bom? Então, lá na página 390, mudando aí, tá? Na página 390, deixa eu mudar aqui, tá? Página 390. O acesso a... Gente, grifa esse parágrafo. O acesso a saneamento básico, tá? Infraestrutura adequada, rede de transportes mais eficiente, escolas e hospitais públicos eficientes, eu estou falando. Também confere melhor qualidade de vida aos habitantes dos países desenvolvidos. Pessoal, rapidinho. Quando a gente fala saneamento básico, o próprio nome está dizendo, é básico. Aí tu pergunta assim, é básico, tem que ter, pô. Todo país tem que ter. Gente, não é assim. Tem países que não tem nem saneamento básico. Tem lugares no Brasil que não tem saneamento básico, tá? Passa direto nos jornais aí, tá? Rede de transportes eficientes aqui é eficiente? Não. Escolas e hospitais públicos aqui no Brasil é eficiente? Não. Escolas públicas no Brasil aqui é eficiente? Também não, tá? Então, é isso que ocorre aqui no Brasil. Como o Brasil não pode ser considerado um país desenvolvido ainda, mas ele está lutando para isso, quem sabe um dia, tá? Outra coisa importante, grifem aí. A taxa de mortalidade infantil é baixa. Vou grifar aqui, hein? A taxa de mortalidade infantil é baixa, tá? Vou grifar. A gente já falou sobre mortalidade infantil lá atrás. E de analfabetismo também praticamente não existe. Vou grifar aqui também, porque a gente já falou isso lá atrás, tá bom? Gente, olhando aí a tabela abaixo, tá escrito assim, indicadores socioeconômicos de países desenvolvidos, tá? Tá escrito assim, países, Noruega, Alemanha, Estados Unidos, Japão e França. Gente, são os tops dos tops países do planeta, tá? Eu vou puxar aqui da Noruega, que tá logo o primeiro. Gente, o PIB da Noruega é 0,949, tá? Então a Noruega é o país que mais produz riquezas durante o ano no planeta. É a Noruega, tá? Noruega. Já que ele é um dos países que mais produz riqueza, com certeza ele vai ser desenvolvido. Olha a taxa de mortalidade infantil na Noruega.
é de 2% por mil. 2% por mil nascidos vivos. Muito baixo, tá? Olha a expectativa de vida da Noruega, 83 anos. Eu não estou dizendo que quando a pessoa chegar a 83 anos ela vai morrer. Mas em média a pessoa consegue chegar a 83 anos. Isso é fruto de uma saúde, de hospitais bons, de saneamento básico, enfim, tá? Olha o PIB da Noruega aí, o número do PIB da Noruega e o número do PIB per capita da Noruega por pessoa, tá? Gente, a Noruega, a Alemanha, Estados Unidos, eu vou falar só da Noruega, tá? Senão não vai dar tempo. Alemanha, Estados Unidos, Japão e França são os melhores indicadores socioeconômicos que tem no planeta. Só vocês darem um olho aí nessa tabela, tá bom? Aí embaixo, pessoal, da tabela tem uma foto de Oslo, que é a capital da Noruega, uma foto de 2017, tá? O país figura há décadas entre aquelas onde melhor se vive no mundo. Então, se vocês quiserem ir morar em um lugar, eu indico a Noruega, a capital Oslo, tá? Então, gente, esses foram os países desenvolvidos. Na próxima aula a gente vai falar sobre os países subdesenvolvidos. Obrigado.